Boa noite. Boa noite. Que bela mensagem, né? Essa lida por Walter, quando nos convidou a jogar a capa, né? A lançar fora a capa. De fato, esse é um convite de Emmanuel para todos nós e é um convite da vida, é um convite do Cristo para todos nós, né? Lançarmos fora a capa. E ele diz de forma bem clara que são raros aqueles que não usam máscaras para utilizarem de acordo com sua conveniência. É interessante essa mensagem, ou esse texto, esse trecho desse texto de Emmanuel, né, nesse livro, porque todos nós, talvez inconscientemente, nós utilizamos algumas capas ou algumas máscaras para transitar, né, transitar no nosso lar, transitar no nosso trabalho, transitar de acordo com a nossa devida conveniência. Talvez não façamos isso por maldade, mas sim por ignorância. O convite que é o Cristo e o cristianismo acaba nos chamando à tua distância para que a gente possa sair da inconsciência para o lado consciente. Ao invés de andar, né, de olhos vendados, a gente possa abrir os olhos e dar passos, e passos firmes na senda evolutiva que o Cristo nos conclamou a todo instante. Para isso, nós utilizamos das nossas forças interiores, as quais a gente já foi adquirindo de acordo com nossas vivências, nossas experiências, que a gente acaba até, muitas vezes, esquecendo, né, da força que a gente teve diante de um desafio que a gente passou. Mas a gente acaba esquecendo. Tem um livro interessante, que é o livro Material de Construção. E lá na mensagem 46 ou 48, não me recordo a mensagem específica agora, mas o livro é um material de construção. Emmanuel, ele vem nos dizer que a gente esquece, né, da providência divina que acabou nos ajudando em alguns momentos difíceis da nossa vida, ou foi iluminar os caminhos para que a gente pudesse a força que habita dentro de cada um de nós. Nós passamos por diversas situações, Emmanuel diz isso nesse trecho, nesse texto. Nós passamos por situações que muitas vezes a gente não sabia que conseguia passar por aquilo. A gente pensa que havia dentro de cada um de nós. E Emmanuel, nesse livro, Material de Construção, ele fala diretamente da providência divina. A providência divina que está disposta a todos nós, que não é tal qual nós acreditávamos no passado, um desejo de Deus de ajudar as criaturas humanas. Deus que fica no alto, lá, só observando a criatura humana titubearem, andarem, caírem, acertarem, errarem, e a partir daí, diante de um pedido, né, formulado através de uma oração, através dos pensamentos, né, através das angústias, o Deus, ele ouvia aquilo, ou sentia aquilo, e a partir daí ele utilizava-se do seu poder para fazer com que a criatura humana pudesse ser beneficiada. É mais ou menos assim, não literal, de forma literal, mas o Cristo, o Deus, ele formulou sua lei. Existem fluidos e energias que estão espalhadas em todo o globo terrestre, em todo o universo. E a partir daí, aqueles que têm o mérito, não o mérito por ser bom, isso, aquilo, outro, mas o mérito por estar no caminho, ou no caminho do progresso, da ascensão, da melhoria, naquela busca de ser hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, ou até quando aquilo não está no nosso planejamento reencarnatório. Nós observamos, vemos a todo instante em vídeos que são compartilhados conosco de pessoas que estão aí em determinados locais e de repente elas dão 2 passos para trás e um carro vem e bate ali no local exatamente onde ela estava.
Outra coisa, é uma pessoa que está passando em determinado momento e de repente dá mais 2 passos, uma marquise acaba caindo ali onde ela estava. A providência divina, na maioria das vezes, se faz presente porque aquele evento em si, ele não estava no nosso planejamento reencarnatório. Né? Aquilo iria atrapalhar, talvez, o nosso caminho, a nossa ascensão. Então, aquilo não estava presente na nossa vida, não era para, de fato, acontecer, ou, de fato, houve ali a providência divina no sentido de que a pessoa fez realmente por merecer, né? Aquela benesse, aquela graça. Né? Quantas vezes não ouvimos falar de milagres que acabaram acontecendo, né? Diante, né, de determinadas situações. Tudo isso é a providência divina que acaba trabalhando, a providência divina que está disposta a todos nós. O próprio Kardec vem nos dizer isso no livro A Gênese, no tópico, conforme é a reflexão da noite, a providência divina. Ele vai dizer que a providência divina é a solicitude de Deus para com as criaturas. É a solicitude de Deus para com as criaturas. A providência divina é a ação de Deus nas criaturas. É Deus, de fato, agindo através desse fluido cósmico, através dessas energias, consertando caminhos, fazendo com que as pessoas consigam enxergar. Leon Denis diz, inclusive, de forma bem poética isso no livro Depois da Morte. Ele vai nos dizer que a providência divina é aquela luz na escuridão tempestuosa da vida daqueles que andam errando no mar escuro e o caminho que ele próprio acabou criando. Então, Leon Denis ele acaba descrevendo, né, decifrando, ou colocando para nós de uma forma bem clara, bem concisa e bem poética também, né? A providência divina é aquela luz que Deus acaba colocando, né, na frente da criatura, para que eles, na frente das criaturas que erram nesses caminhos tempestuosos, ou nos mares tempestuosos da vida, as quais a gente mesmo acaba criando. O que, na realidade, nós mesmos acabamos criando, né, um caminho, um habitat, uma atmosfera. A vida que nós vivemos, a atmosfera a qual nos rodeia, é criada por todos nós. Porque a vida ela é, de fato, o que acontece dentro de cada um de nós. A gente gera, a vida é o que a gente gera, a vida é o que a gente pensa. Se determinadas situações aconteceram, o que eu julgo quando eu julgo aquela situação, quando eu reflito aquela situação, quando eu realmente penso sobre aquela situação, minha vida será de acordo com que alguém veio e disse alguma coisa para comigo, alguma coisa que não seja boa, uma coisa que seja interessante, eu posso ignorar aquela situação, ou eu posso ficar bravo com aquilo, eu posso ficar realmente irritado, magoado com aquilo que a outra pessoa acabou me falando. Então a nossa vida é realmente o que a gente acaba criando. É certo que ainda estamos nesse estágio da vida, ainda titubeando, ainda engatilhando, na maioria das vezes, mas a gente vai aprendendo. Sem sombras de dúvidas, nós estamos no caminho. Se estamos dando passos largos ou pequenos, mas estamos. Estamos em um mundo ainda de provas e expiações que ruma para um mundo de regeneração. E a partir daí, nós estamos encarnados nesse momento aqui na Terra, é um privilégio para a maioria de nós. O sofrimento, a dor que muitas vezes bate à nossa porta, é na realidade fruto da nossa ignorância, porque isso é apenas um convite da vida, todos nós, e também não estamos fazendo aqui apologia à dor, ao sofrimento, claro, não estamos, porque todos nós sofremos, todos nós, em uma hora ou outra da nossa vida, há algum acontecimento que bate na nossa porta e as lágrimas correm pelos nossos olhos, até pelos nossos corações, isso é natural acontecer. Esse sofrimento não é porque nós conhecemos a doutrina espírita ou alguém que conheça a Bíblia ou o Corão, conhece tantos livros edificantes, não é que ele não vá sofrer. Aquilo é um consolo, é um agasalho que nós precisamos utilizar.
em momentos de noites turbulentas e frias. Tem um livro, inclusive, interessante falando sobre isso, chamado Caminhos. Caminhos é um livro escrito por Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, e lá na mensagem 16, inclusive o título é esse, Agasalho. Ele vai nos dizer, vai contar uma história, Emmanuel vai contar uma pequena historinha. Vai dizer que uma pessoa que tinha uma vida tranquila, uma vida normal, dita normal, e de repente ele conhece uma determinada religião, ele começa a estudar a fundo, se apaixona pelaquela religião, segue, começa a dar aulas sobre aquilo. Depois de tanto estudar, ele foi convidado pela religião a qual ele abraçou para dar aulas sobre determinados assuntos na religião, e ele achou aquilo interessante, e quanto mais ele estudava, mais motivado ele ficava. Certa feita, ele foi acometido por determinada doença, perdeu o emprego, algo ou outro aconteceu e ele pensou que aquilo era provisório. Foi se passando 1 ano, 2, 3, 4, os anos foram se passando e o sofrimento, a dor batia na porta dele e teimava em ir embora. E certa feita, com o superior ali da religião a qual ele frequentava, ele perguntou: puxa, antes de eu abraçar essa religião, nada disso acontecia. Eu tinha minha vida normal, minha vida tranquila, transitava de forma natural. E agora que eu conheci a religião, me parece que minha vida mudou. A minha vida virou de cabeça para baixo. O que eu poderia fazer? E nesse ponto, Emmanuel traz para a gente um ensinamento interessante. Você, ao longo desse tempo, vem aprendendo os ensinamentos cristãos, os ensinamentos divinos, mensagens edificantes, exemplos edificantes. Agora está na hora de você utilizar esses ensinamentos como um agasalho para nas noites frias, aquelas noites realmente que parece que fica quase que impossível suportar, você utilizar daquele agasalho para seguir em frente. E é interessante isso. Isso é a providência divina trabalhando por nós. Tem um outro livro interessante, que é Mãos Unidas. É um livro de Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier, e o Espírito Emmanuel. Nesse livro, Mãos Unidas, na mensagem número 31, Emmanuel vem nos dizer que a providência divina, nada mais, nada menos, para que ela possa se fazer presente na nossa vida, ela necessita de uma contrapartida de todos nós. E essa contrapartida, segundo ele, é paciência com trabalho. A paciência com trabalho, ela vai abrir portas para que, segundo Emmanuel, nessa mesma mensagem, ele diz, isso abre portas para que a providência divina alcance a nossa vida das múltiplas formas como ela é capaz de fazer. Então Deus, ele tem suas formas de ajudar a criatura humana. No livro Ação e Reação tem isso, né? Tem essa frase, né, dita por Silas, né? Silas, falando com André Luiz e os seus colegas, ele diz isso. O Criador atende a criatura através das próprias criaturas. Então o Criador, Deus, ele influencia a criatura humana a se ajudarem mutuamente. Então o Criador atende a criatura por intermédio da própria criatura. Ele não vem, ele não desce, não se faz presente para ajudar a criatura humana, mas sim o fluido cósmico universal. Ele está presente na vida, está presente em todos nós. No livro, na Gênese, quando ele diz que é como se nós estivéssemos imersos em Deus, nós fôssemos uma célula, um átomo de Deus. E as nossas angústias, nossos petitórios, às vezes, né, todas as nossas solicitações, é como se fosse um sino que bate e encontra Deus. Nós estamos dentro de Deus. E estando dentro de Deus, não precisamos falar alto, não precisamos, através de petitório, fazer talvez pedidos mirabolantes, mas talvez, com certeza ele escuta todas as nossas necessidades. Talvez o problema principal é porque a gente ainda desconhece as nossas necessidades. A gente não sabe o que é necessário, o que não é necessário.
para a nossa vida aqui na Terra, porque a gente ainda não soube separar o espírito da matéria. Nós temos uma grande dificuldade disso. Nós nos confundimos pelas tribulações do dia a dia, pelas nossas preocupações, pelos nossos conflitos. Nós temos família para cuidar, conta a pagar, nós temos isso, aquilo, outro, e tudo isso acaba afetando, né, e nos distanciando de uma vida espiritual. A vida espiritual que eu falo é uma visão espiritual da vida, porque nós somos espíritos e todos nós, independentes de religião, independentes de conhecermos mais ou menos, mas a gente pode tentar ou visualizar isso de viver tal qual o espírito. Esse nosso desprendimento da matéria, todo esse nosso esforço que fazemos para começar a enxergar a vida de uma forma espiritual, é que vai abrir portas para que a providência divina funcione. Ou melhor, para que a providência divina funcione em nós. Ou talvez a gente não esteja enxergando isso pela nossa proximidade dessas preocupações da matéria. Quanto mais libertos nós estivermos, melhor. Quanto mais libertos nós estivermos das questões materiais, nós iremos perceber essa mensagem de Deus, porque a providência divina é uma mensagem de Deus para todos nós. É como Leon Denis diz nesse livro Depois da Morte, é um farol que ilumina as noites escuras do mar tempestuoso da nossa vida. Enquanto nós vamos, titubeamos, batendo aqui, batendo acolá, né, parece que talvez, tais quais cegos, né, que acreditam que tudo é destino, mas na realidade falta só a gente abrir um pouco os horizontes. Esse abrir pouco os horizontes talvez não seja tão pouco tempo assim. Abrir pouco os horizontes talvez demande umas 10 encarnações, né? Não é assim tão fácil, porque nós podemos falar uma coisa, eu acho que vocês já passaram por isso, já escutaram isso, alguém vem pedir um conselho para a gente e nós sabemos da resposta, nós sabemos de fato o que a pessoa deveria fazer, ou a pessoa está num caminho que não vai fazer bem para ela, não está fazendo bem, ou não vai fazer bem para ela daqui a um tempo. E a gente sabe daquilo, mas a gente fala para a pessoa, mas a pessoa ela não aceita aquilo, porque ela ainda não vivenciou. A maioria das pessoas, a maioria das criaturas, elas necessitam de fato vivenciar, experimentar de fato algumas coisas para ir nessa batendo cabeça, como se diz, né? Bate cabeça e de repente acaba voltando. A providência divina está aí presente. Talvez nós não estejamos enxergando, talvez é aquele essencial, conforme dizia, né, lá no Pequeno Príncipe, né, que o essencial é invisível aos olhos humanos. O essencial, de fato, ele é invisível aos olhos humanos. Eu me atrevo, né, a completar, né, essa frase tão belíssima, né, que está descrita lá no Pequeno Príncipe, né, que o essencial é o visível aos olhos, mas eu ainda completo, humanos, porque enquanto um olhar humano, material nós estivermos, nós não iremos conseguir de fato enxergar o essencial. Quando nós estivermos com um olhar mais espiritualizado, né, com um olhar mais de espírito, olhando as coisas a longo prazo, não a curto prazo, nós iremos de fato ter uma visão mais abrangente e conseguiremos enxergar, talvez, essa benesse da providência divina que bate à nossa porta a todo instante e talvez nós não consigamos enxergar. A gente não consegue alcançar. Ele está aí, é como se tivesse um espírito tentando nos ajudar, mas a gente não consegue enxergar porque a gente ainda não tem o dom da visão. Somos médios videntes? Não conseguimos escutá-lo, não conseguimos sentir, mas à medida que a gente vai se desprendendo das questões materiais, quando eu falo questões materiais, é bom sempre repetir que questões materiais não é carro, casa, isso, aquilo, outro, não é nada disso. Questões materiais são os sentimentos contrários à caridade. Todo sentimento contrário à caridade, ele é material.
porque ele nos puxa para a matéria, ele não nos deixa enxergar a vida espiritual. Orgulho, inveja, egoísmo, tudo isso são sentimentos que nos arrastam, né? São sentimentos que geram emoções em nós, que acabam nos arrastando para a escuridão. E quando nos arrasta para a escuridão, a gente não consegue enxergar um palmo à nossa frente. Quando a gente se livra desses sentimentos de inveja, orgulho, egoísmo, a gente vai ver que nossas necessidades acabaram mudando. Nós criamos necessidade para a gente, quando a gente está cheio desses sentimentos. Quando a gente acaba tentando, ou pelo menos se esforçando um pouco, porque não é fácil. É fácil falar, né, que é interessante se desvencilhar de sentimentos X ou Y, é fácil falar que nós devemos perdoar, é fácil falar que nós devemos isso ou aquilo. Claro, estamos falando de forma teórica, quem vem aqui para falar, mas é claro que também devemos ser conscientes. Não é fácil tudo isso. Por isso que nós estamos aqui, encarnações após encarnações. Nós, não sei de fato, mas talvez 100, 200 encarnações nós já passamos, não sei quantas, então não é fácil, de fato. Os passinhos são pequenos, os passinhos são lentos, mas a gente precisa se esforçar, a gente precisa correr atrás, a gente precisa, de fato, olhar mais para dentro da gente, igual diz nesse livro, Material de Construção, enxergar melhor a força que habita dentro da gente para ver se a gente conseguir dar passos significativos. Desta forma, a providência divina, né, sendo a ação do Criador para com as criaturas humanas, ela se faz presente a todo instante em nós e ela é perceptível em nós quanto mais nós nos desprendemos desses sentimentos materiais. Ela fica perceptível. Nós iremos perceber, eu tenho um colega que ele sempre conta, quando eu estou passando alguma necessidade, eu vejo se é realmente uma necessidade. Eu olho se realmente aquilo foi um erro meu do passado, ou eu não consegui lidar bem com aquela situação, então eu faço uma oração, sempre chega uma resposta. Sempre algo acontece. Ele me disse só, 10, 15 vezes, eu já perdi as contas de quantas vezes eu fiz uma oração e logo aquilo aconteceu. Não coisas de ganhar na loteria, não coisas disso, aquilo, outro, mas certa feita ele contou que estava precisando de comprar um automóvel. Era um carro, era uma moto, não lembro o que era que ele ia comprar, mas um meio de locomoção. E ele falando para mim que conversou com Deus. Realmente é meio difícil minha locomoção. Eu tenho que pegar tanto assim, tenho que pegar tanto assim. Uma coisa bem interessante essa fala dele. Isso, aquilo, outro, e ele contou a história, fez aquilo, e de repente ele conseguiu comprar uma moto na época. Ele falou certa feita que ele foi convidado para ir para um determinado local e ele confirmou a presença dele, mas ele não queria ir. Era uma festa de uma turma, né, que ele participava, já tinha deixado de participar, mas ele confirmou a presença. E a turma cobrou, né, a saída dele, porque palavra, aquela coisa toda. Ele fez uma oração. Tem que acontecesse alguma coisa que pegou chikungunya. Aí depois, ele disse que depois disso não pediu mais nada. Eu não vou pedir mais nada porque realmente eu sou atendido. Mas, de fato, quando a gente está num caminho, né, de compreensão melhor da vida longa, da vida espiritual, da vida verdadeira, que é a vida do Espírito, não é que a vida verdadeira é a vida no além. A vida verdadeira tanto faz, aqui ou lá, mas é a vida do Espírito. Um Chico Xavier, por exemplo, ele vivia a vida verdadeira. Divaldo vive a vida verdadeira, né? Apenas quando desencarnar para enxergar os espíritos, mas não que a vida verdadeira é lá. Eu entendo que a vida verdadeira é quando a gente consegue já ter uma visão de espírito. Então todas as nossas ações nessa vida vai ser de espírito. Mozart, grande compositor, né, nascido na Áustria, né, na cidade de Salzburgo, morreu na cidade de Viena, na Áustria. Mozart conta uma história interessante.
através de cartas. Ele escrevia muito para o pai, para as irmãs, para os familiares, principalmente para a esposa dele. Então, lá em Viena, tem diversas cartas no Museu de Viena e também Biblioteca de Viena e também na Biblioteca de Salzburgo. Tem diversas cartas. Eu tive a oportunidade de visitar. E tem uma carta interessante de Mozart para a esposa dele. Ele conta que naquela época Mozart viajava bastante, fazendo seus concertos, né, tocando ali, e passava grandes dificuldades financeiras, porque ele conta que enquanto era jovem, criança, tocava muito bem, era uma atração, uma criança tocando um piano, era uma atração para todos que ali se encontravam. Então ele fazia muito sucesso. Depois que ele chegou aos 25, 30 anos, passou dos 30 anos, Mozart morreu aos 36 anos, então depois dos 30 as coisas ficaram mais difíceis para ele. Porque já o homem é adulto, muitas pessoas tocavam, geralmente quem tocava piano era apenas para fazer a abertura de determinadas peças teatrais e às vezes o final. Mozart foi um precursor, ele conseguiu, né, instituir, né, a canção, a música ali como algo imprescindível para todos nós. Ele formou uma nova, eu estou falando aqui para alguém que é músico, né? Mas ele foi pioneiro nisso, ele foi o precursor disso, né, de fazer com que a música ali, né, os concertos, fossem dedicados totalmente ali ao piano. E aí ele conta em uma das cartas para a esposa, passando por grandes dificuldades, e aí ele começa a ver coisas, ele conta na carta, começa a ver coisas, mas ele começa a analisar a sua vida e diz que está passando por uma grande dificuldade financeira. Não conseguia mais mandar dinheiro para a esposa precisava pagar o aluguel, pagar algumas coisas lá, ele também, ele estava viajando, fazendo seus concertos, e aí, certa feita, ele tece alguns pensamentos, tal qual uma prece, alguma coisa desse tipo, e de repente, isso em uma carta que Mozart manda para a esposa dele. De repente, na carta ele conta que bate na porta um senhor, ele vai e abre, era um senhor que, meio estranho, ele conhecia todas as pessoas da nobreza ali de Viena, mas esse senhor ele não conhecia. E o senhor entra e pede a ele um requiem, uma música. Pede que ele faça uma música. E ele pergunta, mas a música é de que essa música? Para quê? Para isso? Para aquilo? E o homem só diz isso, é um requiem. Um requiem é uma música tocada, né, no funeral, para algumas pessoas da nobreza, de fato, naquela época austríaca. E o homem diz só isso. Ele tenta fazer algumas outras perguntas, mas o homem tem pressa e vai embora. O homem diz apenas 3 palavras. Pede um requiem, tem pressa e vai embora. E deixa uma mala cheia de dinheiro para ele. E ele abre a mala está cheia de dinheiro. Na carta que está na Biblioteca de Viena, na Áustria, ele descreve: o homem, não conheço esse homem, nunca ouvi, ele bateu a minha porta, pediu um requiem, pediu pressa, tinha pressa nesse requiem, que era para assim, lembro que era para o começo de dezembro. Eu preciso dessa música para o começo de dezembro, então faça rápido. Mozart não conseguiu concluir o requiem, porque faltavam outras informações. E de fato, no começo de dezembro, isso foi em 1791, outubro de 1791. E ele pediu a música para o início de dezembro. E Mozart ali ficou realmente surpreso com aquilo, não sabia do que se tratava. De fato, era a providência divina atuando na vida dele, com certeza absoluta. Ele estava passando por uma grande dificuldade financeira e de repente veio. Ele pagou todas as suas contas, emprestou dinheiro a um colega com todo esse recurso e conseguiu sanar todas as suas dívidas. E interessante, o homem pediu um requiem, que é uma música tocada no funeral, para o início de dezembro. E dia 5 de dezembro, Mozart faleceu, uma febre. Interessante isso.
E até hoje ninguém descobriu quem foi essa pessoa, porque não voltou, né? Pelo menos até ele vivo, não tem registros, né, dessa pessoa que voltava. Então são tantas situações parecidas como essas, que a pessoa, quando está realmente em necessidade, ela consegue, né, obter, como falei anteriormente, uma graça, um milagre, alguma coisa do tipo, mediante alguns desprendimentos. À medida que a criatura ela vai amadurecendo, ela consegue. Meimei é um espírito que escrevia por Chico Xavier, e tem um livro interessante, dentre eles tem um livro chamado Pai Nosso. É um livro escrito por Chico Xavier, pelo espírito Meimei. Meimei é a esposa de Arnaldo Rocha. Ela, na realidade, o nome dela é Irma Castro, mas o Arnaldo Rocha chamava ela de Meimei. Meimei é um nome japonês ou chinês, mas que quer dizer amor puro. Amor puro. Essa palavra em japonês, amor puro. E Arnaldo Rocha chamava ela de Meimei. E aí ela desencarna, né? Com apenas 2 anos de casada, ela desencarna, tem ali uma doença, e começa posteriormente a escrever o Chico Xavier, trazer belíssimas mensagens, poemas belíssimos, bem como um livro chamado Pai Nosso, onde ela, bem interessante esse livro, porque ela conta algumas histórias de acordo com cada parte do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, é a primeira parte, daí ela traz 4 ou 5 mensagens. Na segunda parte desse livro, ela conta uma história interessante. Ela conta que um maquinista de um trem, ele, muito religioso, esse maquinista, toda vez que ele chegava ao trabalho, ele fazia suas orações, ele orava, ele realmente era uma pessoa entregue à espiritualidade. Uma pessoa entregue à espiritualidade não quer dizer uma pessoa santa, quer dizer uma pessoa que conhece realmente a vida espiritual através da literatura ou através das mensagens, né, do próprio Cristo, entende aquilo e se esforça ao máximo para chegar lá. Não é uma criatura pura, né, como diz Emmanuel, né, na Terra conta-se nos dedos criaturas puras, porque na Terra estão espíritos de provas e expiações, não estão de espíritos puros, né? Talvez estejam alguns, como o Walter leu no início, nesse caminho Verdade e Vida, muita gente colocando máscaras de espíritos puros, né? Talvez tenham muitos, mas na realidade a nossa corrida ou a mensagem do Espiritismo é para fazer com que a gente ponha os 2 pés no chão e seja consciente, porque não existe pessoa boa e pessoa má, pessoa de luz ou pessoas das trevas. Não, nós somos os dois, nós somos uma junção dos dois, nós somos bons, nós somos maus, nós somos de luz, nós somos de trevas. Uma vez que nós entendermos isso e acolhermos as nossas sombras, as coisas ficarão talvez mais fáceis, para que a gente possa seguir em frente. As coisas talvez se iluminem, porque o primeiro passo, depois de descobrir que nós não somos tão bons assim, é a gente se aceitar. E quando a gente se aceitar, de acordo com as nossas dificuldades, de acordo com as nossas culpas, de acordo com os nossos arrependimentos, de acordo com as nossas reflexões que a gente faz e acredita que a gente fez isso ou fez aquilo, esse processo de aceitação é um processo luminoso, é um processo que acaba tirando toneladas de cima da gente e nos liberta de tantas coisas inimagináveis. Então ela conta que esse maquinista, muito religioso, fazia suas orações todas as noites que chegava, ele trabalhava no turno da noite, levava um trem lotado de pessoas para uma outra cidade. Após fazer suas orações, ele pega o trem e segue em frente. O trem lotado com diversas pessoas, e meio nesse livro, Pai Nosso, ela conta que durante a noite, na escuridão da noite, varrendo ali próximo da madrugada, o maquinista vê ao longe uma luz e como se fosse 2 braços batendo ali naquela luz. E aí ele aciona o freio. O trem ainda anda 200 metros aí mais ou menos, mas ele para. E aí o maquinista desce e vai ver o que está acontecendo. Talvez alguém agonizando, talvez alguém
abrindo os braços, precisando de ajuda, e ele vai em direção, não encontra ninguém, mas quando ele anda mais uns 10 metros, ele vê que a ponte onde ia passar o trem caiu. Deu um enchente, né, no local que acabou levando a ponte. Então o trem que ia passar por ali, todos iriam morrer, iria cair ali, né, porque já não tinha mais pontes. E ele observa de lado e diz, puxa, o que de fato aconteceu? Porque eu vi 2 braços aqui, a pessoa não viu. Quando ele começou a olhar direitinho, era um grande morcego. Era um grande morcego que estava ali no chão, mas que antes viu uma luminosidade, ele se espantou, abriu ali as asas, e ele de longe pensou que eram 2 braços pedindo para parar. E Meimei diz, essa é a providência divina que se faz presente a todos aqueles que estão ligados à divindade. Se ele não tivesse ligado à divindade, poderiam colocar 10 braços, ele não ia enxergar. Poderiam colocar 100 braços, ele não ia ver. Mas para aquele que está consciente, ele de fato iria ver. Tem uma frase que eu vi hoje nessas trocas de WhatsApp, mas tem uma frase, não lembro bem como era de fato, na íntegra, mas dizia mais ou menos isso. Às vezes a gente mede o nosso dia, ou nossa semana, o nosso mês, ou até o nosso ano, né? Nós estamos aí na beira do ano, né? De encerrarmos o ano, já é dia 10, faltam, né, 20 dias, o ano passou super rápido. Na realidade, eu já estou com quase 50, eu acho que o mundo está passando muito rápido, né? Eu acho que era para eu estar com uns 20 ainda. Então tem alguma coisa errada com o tempo, né? Então está passando tudo muito rápido. Mas o ano passou, né? E daqui a pouco a gente vai escutar aquela música, se não já escutaram, aquela que entra, a gente acaba entrando na deprê, né? Então é Natal, né? E o que você fez, né? Então a gente olha e diz, puxa, eu não fiz nada, né? E aí essa mensagenzinha que eu li era assim, a gente mede isso como produtividade. Quando a gente acha que não está produtivo, o nosso dia, por exemplo, puxa, eu não fiz nada. Hoje é isso ou aquilo, era para ter estudado, era para ter feito isso, era para ter feito aquilo, não fiz. Então não foi produtivo, ou o ano não foi produtivo, ou o mês não foi produtivo. E a mensagem dizia assim, não deveríamos medir o tempo nosso como produtividade, mas sim como presença. O quanto presente nós estamos, isso é o que vale. Talvez um indicador melhor, né, para que a gente possa aferir melhor, né, o sentido da nossa vida, não seja produtividade de fato. Talvez o indicador seja a nossa presença. Será que estamos presentes? Porque às vezes a gente é tão produtivo, mas a gente não está presente, porque a gente está correndo aqui para encerrar um negócio, para começar outro, e encerra lá também, mas não estamos presentes. E a vida, ela é um presente. A vida deve estar sendo usufruída da melhor forma, não feitas de momentos, mas feitas de segundos. Porque quando a gente mede a vida feita de momentos, são poucos. Talvez a gente conte nos dedos aqueles momentos. Será que valeu a pena uma vida de 80, 100 anos só para viver de momentos? Não. Ela é para viver de segundos. É o momento que nós estamos interagindo com as pessoas, é o momento que estamos conversando, é o momento que estamos lendo, é o momento que estamos escutando, assistindo alguma coisa. Esse nosso tempo ele deve ser, de fato, usufruído da melhor forma para que a gente possa angariar recursos suficientes para ir amadurecendo a cada instante. Porque a maturidade é que nos leva, de fato, como eu falei anteriormente, a enxergar melhor essa ação de Deus na criatura humana, principalmente em nós, que é a providência divina. Tem um livro chamado Caminhos, é um livro interessante, também de Chico Xavier, psicografado por ele, do Espírito Emmanuel, que ele diz isso. Ele diz que todos nós deveríamos perceber a maneira como nós enxergamos as coisas. Nós fazemos talvez, a gente faz muita tempestade em algumas coisas e enxergamos de uma forma errada outras coisas, mas ele pede que todos nós se separem um pouco dos acontecimentos da vida. A gente precisa interagir com a vida, a gente não precisa brigar com a vida, lidar com a vida, achar que a vida é uma guerra, de forma nenhuma.
A vida está disposta para que a gente possa interagir com ela. E nessa interação nós precisamos aprender. O líquido, né? A gente, quando compra um produto, tem lá o preço bruto e o preço líquido, né? O líquido que a gente abstrai da vida é o que a gente aprende. Não importa a situação. Existem situações desagradáveis, com certeza. Existem situações difíceis, não tenho dúvidas disso. Existem situações que a gente olha, é quase insuportável, não tenho dúvidas que existe, com certeza. Tudo isso bate à nossa porta. Né? E cada um sabe onde o sapato aperta. Né? Uma pessoa vai agir de uma forma, outra pessoa vai agir de outra, mas não deixa de deixar uma cicatriz, uma marca na nossa alma, uma marca no nosso coração, todo sofrimento, sem sombra de dúvidas. Mas a gente precisa pelo menos perceber. Talvez isso amenize um pouco, apenas um pouquinho, a dor, né, de tantas tribulações que a gente passa. Mas a gente precisa perceber que são nessas interações que a gente aprende. E um mar ou um céu, em um céu de brigadeiro, onde tudo está bem, a gente não aprende nada. Se tudo fosse flores, conforme diz o ditado popular, talvez a gente não aprendia muita coisa. Talvez as lições que iriam ficar seriam mínimas. Por isso que às vezes vem algumas coisinhas mais difíceis para a gente, coisas, na maioria das vezes, desagradáveis, e a partir daí são nessas situações que a gente vai aprendendo um pouquinho mais. Que a gente possa, a cada instante, começar a observar todos esses detalhes que passam muitas vezes invisíveis, né, a todos nós, e a gente às vezes perde grandes lições, né, em apenas observar aqueles momentos. Gratidão a todos.